E, bom, aí eu queria ir para São Paulo, Aí teve um concurso do Banco do Brasil, que era uma redação, uma prova de matemática da fotografia. Eu já digitava, eu escrevia crônicas, desde os 15 anos, horríveis. Eu rasguei tudo, porque o escritor, quando morre, a família, né, obra póstuma, né? Fizeram essa sacanagem com Gabriel Garcia Marques agora, fizeram com Graciliano Ramos. Ele falou que não publicasse os romances dele, e veio uma editora, as poesias, publicaram. O Campos Carvalho não queria que publicasse as poesias dele, eu consegui isso. Eu conversei com uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, o Bilharinho daqui de Uberaba. Ele que tinha as poesias, eu falei, Bilharinho, é melhor não publicar, porque é ruim, conseguimos não publicar. Porque, bom, rasguei e tal. Aí o concurso era muito fácil, era da fotografia, matemática e português, mas de ginásio, eu estava terminando o científico. Para quem é mais novo, eu estava terminando, como é que chama agora o científico? Hein? Ensino médio. Não sei por que muda os nomes, né? Uma luta isso. Aí, e quem passasse até 5º lugar da região, podia escolher a agência. E eu passei em 4º, não por capacidade minha, porque era fácil, né? Eu dava uma redação, datilografia eu era bom, e matemática era a regra de 3, era um negócio, devia ter passado em primeiro. E aí podia escolher a agência para trabalhar. Aí eu, muito inocente, puro e besta, escrevi para o Banco do Brasil, dizendo que eu queria trabalhar em São Paulo. Aí eu ia para São Paulo, ia ter dinheiro, o Banco do Brasil pagava muito bem, ficava tudo bem. Aí eu já estou esquecendo como eu paro nas vírgulas, entendeu? Começa assim, sabe? Mas é só as mulheres da família que tem. Eu estava falando do quê, por exemplo? Isso. Não, o dinheiro era muito legal no Banco Brasileiro, era uma grana muito boa. Até hoje, quando eu encontro algum colega, eu saí do banco e pergunto, quanto é que está? Não precisava. Não, vem cá. Não, peraí. Eu que agradeço. Aí eu entrei no Banco do Brasil, fui para São Paulo, entrei na USP, fazer economia, entrei no Banco do Brasil, economia, porque eu gosto muito de matemática, até hoje, eu sou tarado em matemática. E a matemática interfere até no meu trabalho. Tem coisas que eu faço que é matematicamente, não vou falar correto, porque eu não gosto dessa frase. Que é matemática. Ninguém percebe, mas eu sei que é matemática. E aí, em 1968, o CCC, Comando de Caça dos Comunistas, eles começaram a atacar peças de teatro, mas atacar de quebrar cenário, quebrar o teatro todo. Uma peça da Marília Pêra, morderam a Marília Pêra toda nua, deixaram ela na rua, no estado. E aí houve um negócio chamado fazer segurança de teatro, que eles convidavam o estudante universitário e a gente ia para o teatro, ficava sentado assim na primeira fila, com um cano enfiado aqui na perna, assim, e a hora que acabava o espetáculo, a gente tem que fazer a cena aqui. Os atores estavam aqui, a gente ficava aqui na frente, com fé, e o povo aplaudindo, e a gente assim, ó, recebendo os aplausos, mas aplaudiu a gente também por estar fazendo aquilo, não era só. Aí eu fui ficando amigo dos atores, e das atrizes, dos autores, dos diretores, e aí comecei a sair para jantar com eles, e aí alguém falou, pô, eu publiquei um livrinho de contos, eu que paguei, mimeografado.
E eu vendia no Gigeto, que era o bar, o restaurante, eu via toda a classe teatral. Fiquei íntimo de todo mundo. Aí escrevi uma peça, ainda na faculdade. E a peça foi um sucesso muito grande, muito grande. Foi montada em São Paulo e no Rio de Janeiro concomitantemente. No Rio de Janeiro com a Débora Duarte, Marco Nanini, todos nós com 23 anos. As pessoas naquela época com 23 anos faziam essas coisas. E aí eu achei que eu era escritor. Estava dando uma grana muito maior que o banco. Aí eu larguei numa tacada só a faculdade, faltava um semestre para eu terminar, e saí do Banco do Brasil. Esse negócio na família foi tão grave que meu pai, que morava lá em Lins, ligou para o padre Pratinha aqui, irmão dele, e falou: vai para São Paulo falar com o Mário Alberto, que eu acho que ele está com o demônio no corpo. Aí o padre chega lá no meu apartamento em São Paulo: o teu pai falou que você está louco, não sei o que, demônio. Eu falei: tá bom. Aí levei o padre no teatro para ver a peça, e ele falou assim: quanto é que você ganha aqui? Eu falei: eu ganho 10% do ingresso. Ele não sabia quanto era ingresso, porque era convidado. Quanto é que está o ingresso? Vamos botar 100. Quantas pessoas cabem? 300. 100 vezes 300. Ele fez a conta e falou: rapaz, você está ganhando uma grana hoje, só aqui, mais do que eu ganho. Eu falei: não, hoje tem 2 sessões, é 2 vezes isso. Aí já ligou para o papai, mas falou: ó, garoto, né? E era muito meu amigo, o padre, tio padre, gente, e ele gostou muito da peça, não sei o que e tal. Foi uma loucura que eu fiz, uma loucura total, mas não me arrependo nem um pouco, porque deu certo. Eu tinha tudo para não dar certo, porque qualquer trabalho que você faça, qualquer que seja a sua profissão, eu acho que tem 3 coisas que são fundamentais: o dom para fazer aquilo, seja o que for, né? O dom, o trabalho, tem que trabalhar, não é moleza ser escritor, e sorte. Dessas 3 coisas, eu tenho essas 3 coisas, mas a sorte que eu tenho é o que mais valeu na minha carreira. Eu tenho uma sorte desgraçada. Quando eu morei assim, dos 5 aos 10 anos, numa casa em frente à redação do jornal de Lins, a Gazeta de Lins. Quando eu tinha 8 ou 9 anos, eu fui lá um dia pegar chumbo. O jornal era feito com chumbo derretido, né, linotipo. Sou desse tempo. Pegar chumbo para pôr numa caixa de esforço para fazer o goleiro no time de botão. E o meu time se chamava Operário Esporte. Na época do Boulanger Pucci. Quem é que lembra do Boulanger Pucci aqui? O estádio do Boulanger Pucci. Fui muito lá. Muito. Todo vermelho. Tímido, mas muito simpático aquele estádio. Ficou na minha cabeça o Boulanger Pucci, que eu também não sei quem foi. E aí, de novo, você. Foi a primeira vez que eu entrei nesse jornal. 4 anos depois, um pouquinho mais, com 14, eu tinha um amigo que era diretor do Sesc em Lins. E ele tinha uma página inteira que ele escrevia no domingo, comentava filmes, peças de teatro, livros, acontecimentos da cidade, uma página inteira. E um dia, eu não sei porquê, foi na época da caneta que caiu no chão, eu tinha 14 anos. Eu atravessei a rua, fui até ele e falei assim: posso escrever alguma coisa no meio da tua página? Eu não sei que coragem que eu tive, nem porquê que veio na minha cabeça, com 14 anos.
Ele olhou para mim, um moleque de 14 anos, e falou assim: Kiss é com S ou com Z? Eu falei: com S. Ele falou: você me entrega então uma lauda. Eu falei: o que é lauda? Ele falou: uma página toda quinta-feira, para sair no domingo. E foi assim que, imitando o grande cronista social de Uberaba, o Netinho, eu fiz uma coluna lá em Lins, coluna social, imagina. E eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso não. Chamava Observatório, e eu usava um pseudônimo horrível, que eu não vou nem citar, que era um nome italiano, um absurdo, né? Até todo mundo começou a perceber que era eu comecei a assinar Mário Alberto, e aí, olha a sorte, estou indo, né? Já estou no Jornal de Lins. Aí aconteceu um crime em Lins, foi uma equipe de jornalismo da Última Hora, que era o jornal que mais vendia no Brasil, do Samuel Weiner, que era o diretor. O pessoal da Última Hora foi para lá cobrir o crime, e eu fui junto para ver. Aí eles queriam passar para Bauru passar para o Rio, a notícia, e foram usar o telefone da minha casa, porque telefone era uma coisa que poucos tinham. Papai tinha telefone, que estava bem lá na vida dele, ligou lá de casa. Ele me convidou para ser correspondente da Última Hora em Lins, eu com 16 anos. Aí eu virei correspondente do Jornal do Rio de Janeiro em Lins, com 16 anos, porque tudo sorte. Eu me lembro que um dia ligaram do Rio para eu entrevistar o bispo de Lins, que o Lacerda, onde eu estou indo, o Lacerda tinha dito que o lugar de padre era na igreja. Eu fui lá no bispo: o senhor acha que o lugar de padre é na igreja? E o padre, em absoluto, não sei o que e tal, e eu escrevendo ali e tal, saiu na primeira página: bispo de Lins, tal. Lugar de padre na rua, não sei o que e tal, né? E meu nome lá, né? Mário Alberto Prata e tal. E depois, 7 anos depois disso, eu morava com a Joana Fon, aquela atriz, morava de dividir casa, tem uma mulher de boca aberta lá, não nada disso. Eu era amigo dela. Ela abriu uma boca. Morava eu, a Joana e a mãe dela, a Alice, Dona Alice. E a Joana escrevia para a Última Hora porque ela namorava o Samuel Weiner. Ela escrevia sobre cinema. E eu fui para Lins visitar meus pais, e ela levou um texto meu para o Samuel ver. Aí eu estou em Lins, saí, voltei, o papai falou assim: engraçado. Ligou para mim um sujeito aí, atrás de você, e falou o nome dele, é o mesmo nome de um cara que nos anos 50 brigava muito com o Carlos Lacerda, o Samuel Weiner. Eu falei: pai, foi ele. Ele falou: como ele, rapaz? Já morreu há muito tempo. Não morreu, pai, ligou aqui. O que ele quer com você? Eu falei: não sei. O Samuel Weiner me ligar, Samuel é um grande mito do jornalismo brasileiro. Aí comecei a escrever na Última Hora, virei editor de um caderno na Última Hora, com 23 anos, escrevi minha primeira peça, essa que padre teve que ir lá para tirar o demônio do meu corpo. E isso foi tudo acontecendo, e eu virei escritor, né? Estou aqui falando, estou ganhando um dinheirinho para estar aqui, que é bom. É muito bom, e agradeço, inclusive. Eu tinha uma dívida com Uberaba, que eu fui convidado aqui. Tem aqui o negócio do câncer, o que é? Não, é antes do agora. Bom, não importa, pode ser. Me convidaram para fazer uma palestra. E uma semana antes desse convite, eu estou aqui pedindo desculpa a esse pessoal. Ellen Gott, que eu conheci, olha como é que eu sou velho. Conheci o Ellen Gott, os filhos, né? Grande médico.
uns dias antes, a gente estava numa feira de livro em Belém do Pará, uma oficina de escritores. Essas feiras de livros são ótimas para quem assiste e para nós, os escritores, que é a única hora que a gente se encontra, os bandidos todos, entendeu? E faz planos, né? Porque não tem nenhuma organização, nenhum sindicato, nada. Então a gente resolveu, cada um cobrava um preço por palestra. Tinha gente que a gente descobriu que o Inácio Loyola, por exemplo, tinha ido ao interior do Piauí por R$300. A gente quase bateu nele, entendeu? Falei, você está estragando. Ele estipulou que nem que seja R$1.000 tem que cobrar. E não importa quem convida. Aí me ligaram, e eu com aquilo na cabeça, falei, não vou furar, né? E falei, me dá qualquer coisa aí, mas não, de graça não dá, isso porque a pessoa não deu certo. Então me desculpe, o Hospital do Câncer Hélio-Angotti. Eu queria agora, bom, aí, então só contar a última sorte. O Paulo José, aquele ator e diretor, ele foi na minha casa um dia, eu morava já no Café na Fome, eu morava com um amigo meu, um ator chamado Enio Gonçalves. Ele foi lá convidar o Enio para fazer uma peça de teatro chamada Réveillon, de um autor brasileiro muito querido, uma peça maravilhosa, e quem estava produzindo e ia fazer era a Regina Duarte. E o elenco era a Regina Duarte, o pai e a mãe dela era Yara Amaral, que morreu naquele acidente trágico lá da Atomus, e o Sérgio Mamberti, meu irmão, meu grande conselheiro, morreu há 2 anos, 3 no máximo. Muito triste. Ele queria o Enio, e eu conhecia a peça que eu tinha visto a montagem do Rio. Eu falei assim, e o Guima, quem vai fazer? Ele falou, o Guima eu não sei ainda. Eu falei, eu faço. Ele falou, você é ator? Eu falei, porra, o Guima tinha 7 minutos em cena. Começava a peça com o Guima, ele brigava com a mãe e ia embora. Nunca foi mais voltar. Mas falava assim dele a peça inteira, entendeu? Cadê o Guima, não sei o que, era eu. Trabalhando com a Regina. E a Regina, ela... Eu não vou nem falar que a Regina era uma outra Regina. Não vou entrar nesse aspecto. Mas era uma pessoa muito legal, a Regina. Não. A Regina, ela tinha que fazer... Ela estava de férias na Globo, mas tinha que fazer um caso especial por ano. Aí ela pediu para mim, eu já tinha montado 2 peças de teatro, eu já era autor. Faz um texto. Eu fiz um texto porque eu ficava lá vendo aquele negócio e depois do espetáculo tinha 300, 350 lugares de teatro e umas 50 pessoas, fãs taradas por ela, lá fazer foto e pedir. Fazer foto não, porque eu não tinha esse negócio de pegar autógrafo no camarim. E eu ficava vendo aquela fila e todas iam vestidas igual ela, do cabelo igual ela. E era um negócio impressionante, choravam. E aí eu escrevi um caso de verdade, um caso especial, que a Regina fazia ela, uma atriz famosa, uma personagem, e fazia fã também, e dei para a Regina. A Regina levou para a Globo. Olha a sorte. Quem leu esse meu texto é um cara, um polonês, na época trabalhava na Globo, estou falando de 75, trabalhava na Globo. Esse cara revolucionou o teatro brasileiro numa montagem que ele fez do Nelson Rodrigues, chamada Vestido de Noiva. Foi uma revolução no teatro brasileiro, quiçá na América Latina, o Zembiski. E o Zembiski leu e chegou para o Boni, que era o Todo-Poderoso, e falou assim, olha, a Regina não pode fazer esse trabalho porque ele critica muito a instituição fã. E a Globo vive a instituição fã. Mas esse cara é bom. Contrata esse cara. O Zembiski, olha onde eu fui cair. Outro gênio
brasileiro, polonês. E aí me chamaram para escrever uma novela. Eu não tinha 30 anos, escrevi uma novela Globo. E eu fazia esse irmão da Regina Duarte na peça. Eu tinha o cabelo aqui, assim, ó, usava uma tiara. Não era nem bermuda que eu usava na época, era uma calça toda rasgada, entendeu? Desenhada. Era a roupa de cena que eu saía pela noite em Copacabana. A gente fazia no Teatro Copacabana, Palace, a peça. Aí a Regina falou assim: olha, vem um cara aí, diretor da sete, o Regis Cardoso, falar com você. Eu não sei o que é. Eu falei: o que é? Não, Aí que ela me contou: Zembisko, o quê? Falou pro Boni, do teu teatro. Eu já termino a base. Aí chego lá, saí, não vi ninguém com cara de Regis Cardoso ali me esperando. E o Regis, mas eu fiquei parado ali, né? Aí o Regis me viu e falou assim: você sabe se o Mário Prata já saiu? Eu falei: sou eu. Ele deu uma assim, daqui até o pé, sandalhão. Ele falou: é você? Eu falei: sou o Mário Prata. Aí entramos no carro dele, ele sentou e falou assim: eu estou com uma ideia, novela séria, uma ideia do personagem central ser um bombeiro. Eu falei: estou fora. Eu falei: como tá? Eu falei: não vou. Eu era contra os militares, assim, estou falando de 65. Tinham acabado de matar o Herzog, tá? Que era amigo meu, tá? O Herzog, né? Eu falei: não vou fazer militar, não faço. Eu posso fazer uma sinopse. Eu falei: então faz uma sinopsezinha aí, leva pra gente. Eu falei: quanto paga? Ele já começou a me respeitar, né? Ele falou: eu não sei, isso aí você tem que falar com o Borjal. O Borjal era o segundo cara da Globo. Tinha o Boni e o Borjal, diretor de programação. Aí eu fui lá no Borjal. Aí, não, quanto você quer? Foi legal, quanto você quer? Acho que era 5 mil, não sei o que era 5 mil em dinheiro de hoje. Era 5 mil, o número era esse, 5 mil. Tá bom. Aí ele falou assim: você quer ir para algum lugar para fazer essa sinopse? Eu falei: como assim? Você vai fazer aqui no Rio, quer ficar em São Paulo, quer ficar em Nova York? Eu falei: não, eu estou bem, eu faço a sinopse. Eu fiz a sinopse de uma novela chamada Instituto Cupido, que foi até citada aqui, e levei para o Borjal. Foi aprovada e eu comecei a escrever sem nunca ter visto uma novela. Eu não tinha televisão, sem saber o que era uma novela. Eu minto. Às vezes eu ia na casa da minha irmã e eu via uns pedaços de uma novela maravilhosa, que mudou tudo também, chamada com o Luiz Gustavo, Beto Rockefeller. Eu vi uns capítulos do Beto Rockefeller. Tem cara aí que tem a minha idade. Eu gostava do Beto Rockefeller. Hoje que é amigo dele, muito amigo. Ele fez um filme meu, o Casamento de Romeu e Julieta. Ele fazia o pai da Julieta, grande ator. Mas aí, bom, aí comecei a escrever, aí começaram a gravar. E eu casei nesse meio tempo, e a minha mulher falou: você não está nervoso? Eu falei: não estou nervoso, tal. Aí começou a aparecer chamada do que eu tinha escrito, aí eu fiquei nervoso. Eu estava com a minha mulher deitada na cama vendo um filme, aí, pá, Estupro Cupido, de Mário Prata, meu nome na tela. Eu falei: meu Deus, eles levaram a sério, eles estão fazendo. Eu tinha 26 anos, 27, eu fiquei nervoso com aquela coisa de escrever um negócio que aparecia ali, que dava 80% de ibope naquela televisão naquela época. Aí eu comecei a ficar nervoso. Aí aconteceu o seguinte, vou contar essa última história, depois eu vou liberar para a pergunta, que tem um cara lá que é o primeiro. Aí eu estava um dia na sala do Borjal, com aquela roupa que eu já contei para vocês, como é que eu andava, sentado no chão,
que eu ia ter uma reunião com o Bourgeois, eu estava esperando sentar no chão, carpete, assim, eu sentado. E o Boni entrou para falar com o Bourgeois e bateu o olho em mim assim, e falou não sei o que com o Bourgeois, entregou uma coisa e saiu. Daí a pouco ele telefonou. Falou, tá, quase que eu falo uma palavrão agora. Danou-se. E aí ele falou, o Boni quer ler os 5 primeiros, não. O Boni perguntou quantos capítulos já escreveu. Aí sim, no telefone. Quantos capítulos já escreveu? Eu sabia que era o Boni. Eu falei, 34. Já tinha gravado 10. Ele falou, o Boni quer ler os 5 primeiros capítulos. Eu falei, bom. Aí no dia seguinte, a secretária do Boni me liga. O senhor Boni quer conversar com o senhor. Senhor. E que hora? Já. Aí fui para lá. Aí eu entrei na cena do Boni. O Boni falou assim, rapaz, teu diálogo é maravilhoso. Pô, percebe que você veio de teatro. Eu tinha montado 2 peças. E tal. Mas isso aí não é novela. Não é novela. Senta aí. Conta para mim, o que é essa novela? Aí eu comecei a explicar. Se passa no interior de São Paulo, em 1961, tem o colégio dos padres, das freiras, tem o clube dos meninos, namoradinho, tem a menina que quer ser Miss Brasil, tem um cara que veio procurar petróleo na cidade e falou, para, eu contei, tem 14 histórias nessa novela que você está me contando. Você imagina que uma dona de casa e sua filha, a filha fica em casa, a mãe chega depois, acabou o primeiro capítulo, a mãe pergunta, o que é a novela? Aí a menina começa a explicar, é uma cidade no interior chamada Albuquerque, em 1961, tem um colégio de padres. A mãe já não quer ouvir. Ele falou, você tem que transformar essa novela em 1 linha e meia. Novela é 1 linha e meia, não é 2 linhas, 1 linha e meia. Eu peguei o avião, voltei para São Paulo, falei assim, medindo, né? Em 1971, interior de São Paulo, uma garota quer ser Miss Brasil, ponto. Liguei para ele. Foi perfeito, maravilha. Agora você vai fazer o seguinte: em todo intervalo, antes do intervalo e no final do capítulo, você põe uma cena com esse casal e manda gravar, intercala, assim fica a cena, e do resto fica do jeito que está, mas essa fica sendo a história da novela. O que é a novela? Ninguém quer ser Miss Brasil, então namorado de instrumento, ainda pus isso, namorado de instrumento. Isso é uma novela. E foi feito assim, e deu certo. Então eu devo essa novela a genialidade do seu José Bonifácio de Oliveira sobre ele. Pergunta.